Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a Verbo Jurídico. Esse é o nosso curso, de preparação para o concurso de Juiz de Direito do Estado de Pernambuco. Opa, pessoal ali, não, promotor de justiça do Rio Grande do Sul, é isso aí, ó. Só para ver se você estava ligado, se o coração está batendo forte. Então nós vamos trabalhar aqui questões de direito do idoso, pessoa com deficiência, para o concurso de promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Só para te dar um susto, para te deixar ligado, eu sou o professor Henrique da Rosa, eu leciono direitos difusos e coletivos, a parte processual e material, sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina. Eu vou trabalhar com vocês aqui algumas questões e antes de falar de questões, eu quero começar te dando a seguinte dica. Olha só, você vai fazer concurso para promotor. Então a primeira dica que eu te dou é interprete a prova dentro da ideia do cargo que você aspira. Ou seja, você tem que prestigiar a instituição que você deseja entrar. Não tem sentido você interpretar uma assertiva ou uma alternativa como correta ou incorreta que eventualmente negue ou dificulte a atuação do Ministério Público. Não é isso que a banca quer. A banca quer que você prestigie a atuação da sua instituição. Claro que eu não estou te pedindo para defender nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade, longe disso. Mas, havendo algumas interpretações possíveis, ou mesmo você estando em alguma dúvida razoável, a questão ali referente àquela que prestigia a tua atividade é aquela que você vai, então, assinalar. Provavelmente é que você vai assinalar. É uma forma de interpretação. E outra, olha só, presta atenção nessa dica. Nós estamos aqui falando de pessoa com deficiência e idoso, duas categorias jurídicas absolutamente protetivas, tá? São protegidas pela Lei 10.741 e pela 13.146, ok. Vale dizer o seguinte, que a alternativa que você vai colocar como correta, normalmente, dentro da interpretação, ela tem que guardar relação com o espírito protetivo do código. Não tem sentido você colocar como correta, a não ser que seja para assinalar a incorreta, mas não tem sentido você colocar como correta uma alternativa que negue, dificulte direito do idoso, impõe um ônus ao idoso, a pessoa com deficiência, retire algum direito da pessoa com deficiência. Por quê? Porque a natureza da lei é protetiva e você tem que interpretar de acordo com a natureza da lei. E eu vou te falando isso à medida que nós fomos avançando nas questões aqui. Vale dizer o seguinte, olha, se eu tenho uma lei aqui que protege a pessoa com deficiência e tem uma alternativa aqui, ainda que eu não lembre exatamente o que diz a lei, era muita coisa para ler, dei preferência para ECA, para júri, enfim, mas eu tenho uma alternativa aqui que ela flexibiliza o direito da pessoa com deficiência, deve ser a que menos faz sentido, porque ela vai contra o espírito protetivo do código. Beleza? Valeu, vamos lá, vamos nessa então, falar um pouquinho de questões de prova de concurso. Acompanha comigo na tela cheia. Eu quero te dizer uma coisa, ó. Não dá risada não, tá? Mas eu sou muito desastrado, tá? Eu sou muito desajeitado, atrapalhado. De vez em quando aqui eu piso no fio do microfone, ele escapa da camisa. Vai acontecer de eu colocar para você a questão na tela cheia e quando eu volto para mim eu tô todo molhado, eu tomei uma água, eu derrubei água em mim. Eu já derrubei teclado, eu já derrubei mouse. Então a questão é a seguinte, não presta atenção nas minhas besteiras, presta atenção no conteúdo que eu vou te passar, beleza? Vamos começar com uma questão do concurso a promotor de justiça do Ministério Público, então, do Rio Grande do Sul. Ordenamento jurídico pátrio tem buscado compensar juridicamente a desigualdade de fato enfrentada por aqueles que possuem deficiências, segurando-lhes acesso à saúde, educação, habilitação e reabilitação. Aliás, não é esse o tema da nossa questão, mas aqui nós temos até diferença de conceito, tá? É importante você saber a diferença entre um e outro, lá no artigo 14 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou reabilitação profissional, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer. As principais regras sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência foram estabelecidas pela Lei 7853 de 89, que trata da tutela coletiva da pessoa com deficiência, dentre outros pontos, estabelece crimes, etc. e seu regulamento. Nesse contexto, o decreto número 3298 de 99, de 99, arrola elementos que permitem compensar determinadas limitações visando a assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa com deficiência, complementando o atendimento e aumentando as possibilidades de independência e inclusão social. A esse respeito, considere os itens abaixo, próteses auditivas, visuais e físicas estão de acordo aqui com o decreto, decreto regulamentador. Próteses auditivas, visuais e físicas, órteses que favoreçam a adequação funcional e bolsas coletoras para os portadores de ostomia, equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa com deficiência, elementos especiais para facilitar a comunicação, informação e a sinalização
para pessoa portadora de deficiência, de acordo com o decreto, quais desses itens são considerados ajudas técnicas? Pessoal, questão, já começamos, como diz aqui em Santa Catarina, e talvez, provavelmente, aí no Rio Grande do Sul, chutando a porta com os dois pés, né? Questão difícil pra caramba porque ela pega, né, uma natureza conceitual muito forte. Tem muita lei conceitual. E esses conceitos, muitas vezes, eles não são jurídicos, são técnicos, tá? Eles são feitos por pessoas com outra área de conhecimento, formação em outras áreas do conhecimento humano. E aí, claro, por exemplo, pessoa com deficiência, né? Acessibilidade, desenho universal e coisas do gênero, são conceitos dados ali por pessoal da área do urbanismo, da arquitetura, das normas técnicas, da engenharia. E aí esses conceitos, eles são técnicos, eles vêm parar na lei, da lei para o edital, do edital para o concurso, do concurso para a tua prova. E eles são de difícil memorização. O Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 3º, tem uma porrada de conceitos bem difíceis de memorizar. As leis ambientais também da mesma forma, principalmente aquela lei lá que é o terror dos concurseiros, que é a 99805 de 2000, a lei do SNUC. E aqui, fazendo menção a um ponto específico do decreto, quais desses itens são considerados ajudas técnicas? Onde é que está essa resposta? Está aqui no artigo 19 do decreto e seus incisos aqui, ó. Então, aqui isso demanda conhecimento do candidato de um texto muito específico, tá? E de difícil memorização, eu diria até indigesto. 1, 2 e 3, então, na verdade, eles são considerados, então, ajudas técnicas. Beleza? Próteses auditivas, a prótese ela substitui o membro, a órtese ela se agrega, se acopla ao membro, né? Elementos especiais para facilitar a comunicação, informação, sinalização para a pessoa portadora de deficiência, conceito, aliás, superado, a pessoa com deficiência, agora, não obstante a lei 7853 fala em pessoa portadora de deficiência. Então nós temos aqui o conceito de ajudas técnicas e todas aqueles ali, então, falando sobre aquilo que a gente estava mencionando, as 3 estão corretas. Vamos lá. Ministério Público Rio Grande do Sul 2017, reaplicação promotor de justiça. Quanto aos direitos da pessoa com deficiência, assinale a alternativa correta. Terá direito ao auxílio inclusão nos termos da lei a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício da prestação continuada e que passe a exercer atividade remunerada que enquadre como segurado obrigatório no regime geral de previdência social. Essa aqui já está no primeiro, quer dizer, a correta já é a primeira aqui, né? Então, letra A, de acordo com o artigo 26A da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Pessoal, lei difícil também, lei complicadinha. Aliás, o Ministério Público do Rio Grande do Sul é um Ministério Público de vanguarda, conhecido, né, pela sua alta e intensa atuação no cenário nacional. Tenho grandes amigos no MP do Rio Grande do Sul, mas também conhecido por fazer provas difíceis e inteligentes. Então essa aqui cobra um artigo específico da LOAS, né? Essa primeira aqui já está correta, artigo 26A, terá, tela cheia aqui, terá direito à concessão do auxílio inclusão, que trata o 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente, tal, só tem um detalhe. Aqui nós temos, né, tem a alteração legislativa aqui do ano de 2021, a questão aqui é de 2017, né? Eu trouxe a questão, na verdade, para ver como o tema é cobrado, mas ele tem que ser readaptado para a realidade de 2021, só para a gente pontuar isso aí. Vamos lá, número 2, o Cadastro União, criado pela Lei 1346, será administrado pelo Poder Executivo Estadual. Aqui tem pegadinha, muito cuidado, né? Poder Executivo Federal, né, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 92 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Letra C, acompanhante, segundo o critério, o conceito trazido pela Lei 1346, é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. A letra C, desacordo com o artigo 3º, inciso 14. Acompanhante, aquele que a pessoa acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Letra C, então, ó, muito cuidado quando eu falei dos conceitos do artigo 3º, aqui já tem um exemplo caindo. Ok? Vamos lá, letra D. No caso de pessoa com deficiência em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência ao representante da entidade que se encontra abrigada à pessoa. Não, né? E representante da entidade que se encontra abrigada à pessoa pode não ter nenhum vínculo com a pessoa com deficiência nesse caso. Então, olha só, a letra D está incorreta, desacordo com o artigo 85, parágrafo 3º, preferência que tenha vínculo de natureza familiar, é o que mais protege, se aproxima da pessoa com deficiência, né?
Vamos lá, na tomada de decisão apoiada, tema importantíssimo e sempre cai em prova de concurso, tanto é que caiu agora, é vedado ao terceiro com que a pessoa apoiada mantenha a relação negocial, postular que os apoiadores contrassinem um contrato, é vedado, né, que os apoiadores contrassinem um contrato ou acordo, tendo em conta que esse instituto não restringe a plena capacidade da pessoa com deficiência. A letra E está em desacordo com o parágrafo 5º do artigo, não é 1883 do Código Civil, não, é 1700, aqui eu errei na digitação ali, é 1783, né, A do Código Civil. Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem, né, aqui dizendo que é vedado. Só tem um detalhe, né, pessoal, muito cuidado que o Estatuto da Pessoa com Deficiência promoveu inúmeras alterações no Código Civil também. Não quero aqui usurpar o professor, né, a função do professor de Direito Civil, até porque essa nem é minha área de atuação, mas, né, estão vendo aqui uma interseção entre os temas. Vamos lá, assinale V ou F as seguintes afirmações relativas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria, não podendo, no entanto, exercer essa prioridade mais de uma vez, né? Então a primeira aqui é V, apenas uma vez, 32, parágrafo 1º, tá certo. Segunda, né? Como consequência do direito à participação na vida pública e política, a lei assegura a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Não, na verdade é o seguinte, em que pese isso possa parecer protetivo, isso exclui a pessoa com deficiência. Na verdade, você tem que trazer a pessoa com deficiência para a igualdade de condições com todas as demais pessoas. Então, aqui essa tá falsa, porque o artigo 76 diz o seguinte, ó, garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais, os equipamentos para votação sejam apropriados e acessíveis a todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a instalação de sessões eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. Se você faz uma sessão eleitoral exclusiva, pode parecer, que legal, está facilitando a vida da pessoa com deficiência, nada a ver, você está excluindo, em vez de trazer ali, né, para o convívio geral, você está excluindo a pessoa com deficiência do convívio geral, o que, óbvio, é um absurdo. Por essa razão, essa aqui é falsa. Voltando aqui, na tomada de decisão apoiada, de novo lá vem esse tema, tomada de decisão apoiada, na tomada de decisão apoiada, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, o juiz deverá destituir o apoiador divergente e nomear outra pessoa para a prestação de apoio. Então, letra E, falsa, né? Negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz ouvido o Ministério Público decidir sobre a questão. Tá certo? Então essa aqui é a ideia. Vamos lá. Mais uma aqui. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização do tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Perfeito, de acordo com o artigo 12. Mais uma. Vamos lá. Questão tradicional. Isso aqui é tradicional, cai sempre também, cai sempre. Pessoal, eu estou não aqui na Verba, mas eu estou em preparação para concurso público há 14 anos, né? 14 anos eu estou em preparação para concurso público. Na Verba eu estou há menos tempo. Mas o fato é que já participei de vários livros de comentários de concurso, de questão de concurso, revisaço, tudo. Tem um revisaço, eu sou autor de um revisaço na parte de direitos difusos e coletivos, e tem alguns pontos realmente que são muito repetitivos em prova de concurso, como a tomada de decisão apoiada, aquele que eu te falei, e esse aqui é outro, curatela. Falou em pessoa com deficiência, curatela caiu no concurso do Ministério Público do Ceará. Olha aqui, ó, de acordo com a Lei 13.146, a curatela é medida protetiva extraordinária. Ok. Alcança direitos relativos à educação, não, privacidade, não tem sentido, ao voto, ao trabalho, aos bens patrimoniais, está lá no artigo 85 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Valeu? Vamos para 5. A concepção e a implantação de projetos de uso público ou coletivo, bem como de políticas públicas, devem atender os princípios do desenho universal, a fim de garantir o direito à acessibilidade. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, pode-se considerar desenho universal. A concepção já está na letra A. Produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por
todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Pessoal, falou em desenho universal, falou em padrão. É aquilo que todo mundo pode usar sem que haja necessidade de qualquer adaptação. Por isso ele é universal, ele é o padrão geral para todo mundo, né? E por isso ele facilita a vida de todos, não apenas da pessoa com deficiência. Acaba facilitando a vida da pessoa com deficiência em questões de acessibilidade, tecnologia assistiva, etc. e tal, mas ele serve para todos indistintamente. Agora tem o seguinte, olha só. Lembra que eu falei de novo daquele artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Então, apareceu na prova do MP do Rio Grande do Sul, apareceu agora na prova do MP do Ceará, para você ver como o examinador gosta de chamar esse tema. Esse aqui é um conceito que está lá no artigo 3º, de novo, inciso 2. Agora, vamos dar uma olhadinha nos outros, vamos ver se dá pra gente usar aquela técnica de interpretação. Ó, eu fico aqui de lado, tá? Eu fico aqui de lado, não é para fazer aquela média, não. É porque, vou te explicar por quê. Porque aqui tá a câmera, tem apresentador de TV que gosta de apontar para a câmera assim, né, e falar. Aqui tem minha touchscreen aqui, minha tela touchscreen. Vou te mostrar, ó. Tô aqui embaixo, não tô fazendo dancinha de aplicativo, tá? Mas tô aqui embaixo. Quando eu tô aqui de lado, eu risco aqui, ó, aparece lá em cima, tá vendo? E aqui do outro lado, da minha esquerda, tem o meu retorno, aqui onde eu me vejo. Então por isso que às vezes eu fico assim, meio de lado, não é para fazer média não. Então vamos lá, vamos ver as outras aqui. A letra A a gente já sabe que está certa, a letra B, produtos ambientes e desenho universal, né? Produtos ambientes e programas a serem utilizados somente por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ó, somente aqui, ó, mais uma expressão de cunho exclusivo, quer dizer, exclusivo não, excludente, né? Letra C, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, serviços que promovam funcionalidade relacionada exclusivamente, de novo, aqui é o mesmo sentido, em vez de pegar o padrão e levar para todo mundo, não, aqui a letra B, a letra C, você está excluindo as pessoas. Letra D, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, serviços que promovam funcionalidade relacionada à atividade e à participação de todas as pessoas sem adaptações ou projetos específicos, né? Relacionadas à atividade e à participação de todas as pessoas. Então, isso aqui também está em desacordo com o artigo 3º, inciso 2. E letra E, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, serviços que promovam a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo adaptações e projetos específicos. Na verdade, não, é o contrário, né? Você não precisa, né, ter a questão sem a necessidade de adaptações ou projetos específicos, né? Senão não é desenho universal. Então, perceberam como aquela interpretação que eu te sugeri se aplica a esses temas de caráter protetivo? Vamos mais uma agora, MP de Goiás. MP de Goiás também é o Ministério Público de vanguarda. Difícil aqui a prova, hein? De acordo com a Lei Federal 13.146, assinale a alternativa incorreta. Em caso de relevância e urgência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência, em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o MP, de ofício ou requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, ok? Esse tema está lá no final do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, como a gente mencionou. Pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano, degradante, considerando-se para fins dessa proteção especialmente vulneráveis a criança, adolescente, a mulher ou idoso com deficiência, ok? Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas, ok? Tanto é que a gente viu que ela só pode exercer esse direito uma vez, em questão anterior, né? E para fins de aplicação da referida lei, considera a residência inclusiva a moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviço de apoio coletivo e individualizado que respeite e amplie o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Qual é o problema aqui? O problema, mais uma vez, é o conceito. E onde é que está esse problema? Está lá no artigo 3º da lei, aquele que eu falei que era difícil, aquele que eu falei que o examinador gostava de leis conceituais, e mais do que isso, ali ele pergunta a residência inclusiva, né? Residência inclusiva, ele troca o conceito por moradia para a vida independente. Está aqui, ó, no inciso 10 e 11 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, residência inclusiva é esse conceito aqui e o examinador põe esse aqui, ó. O que ele fez? São conceitos parecidos, na verdade, né? Quer dizer, parecidos não, expressões parecidas, né? Você bate o olho ali, até faz sentido de fato, mas está em desacordo com um conceito técnico que eu te falei. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer esses conceitos aqui e ver como é que eles se aplicam mesmo, tá? Confunde, o examinador gosta de fazer isso, como você está percebendo. Mais uma de Goiás, promotor de justiça MP de Goiás. Segundo a lei federal que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar:
essa pegadinha aqui, nas aulas que eu dou, direito difuso e coletivos, eu sempre falo, né? Considera esse conceito de pessoa com deficiência, ele está no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, é impedimento de longo prazo. Ou a banca, normalmente, para botar a pegadinha, ela tira o longo, ou ela insere outra palavrinha aqui, o curto. E aí descaracteriza o conceito de pessoa com deficiência. Beleza? Então essa letra A está errada. Letra B, para emissão de documentos oficiais não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Artigo 86, perfeito. Letra C, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelo Serviço de Saúde, público e privado, somente ao Ministério Público e à autoridade policial, né? É restritivo aqui no caso, né? E letra D, por isso está errado, né? Letra D, os mesmos direitos de recebimento e tratamento prioritário previsto à pessoa com deficiência também são extensíveis ao seu acompanhante ou atendente pessoal. Nem todos, como a questão da tramitação processual, recebimento da restituição do imposto de renda. Então tem que ficar ligado que nem são todos, tá? A maioria são, sim, mas, né? A maioria dos direitos são, mas 2 ali não são. Vamos lá, questão número 9. Tá vendo como dá para fazer pegadinha? Para isso que eu tô te alertando, tá? E outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, olha, aqui é experiência de quem tá há 14 anos aí trabalhando com prova de concurso. As questões estão evoluindo. Você está percebendo que de um tempo para cá, ó, eu fiz 7 concursos para promotor e só passei no 7º porque eu não desisti no 6º. E o meu concurso é de 2004. Já sou velhinho na instituição ali, tô caminhando já para 20 anos, mas o fato é que os concursos eles vêm evoluindo muito, tá? E hoje as provas objetivas elas não são mais aquelas decorebas de lei seca que eram, eu diria, de uns 5 anos para trás. Agora exige interpretação, conhecimento. A pegadinha agora, o examinador está colocando no enunciado e não nas alternativas. Você vai bater o olho nas alternativas aqui, ó, conheço a, conheço a B, conheço a C, conheço a D, mas a pegadinha não está aqui, a pegadinha está lá em cima. Então fica ligado porque interpretar é tudo, tá? 9. À luz dos ditames da lei, o Estatuto do Idoso assinale com V verdadeiro ou F falso as informações abaixo, aqui nesse contexto, né? Opa, coloquei 2 vezes a 9 aqui, né? Bom, vamos lá então. As entidades governamentais de atendimento ao idoso que... coloquei 2 vezes a 9, né? Uma vazia aqui, sem nada, e a outra com gabarito. Mas vamos lá, vamos para a correta então, né? As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, entre outras penalidades, de advertência e de multa. Aqui está o problema. Sabe ó, FFVV, né? FFVV. Qual é o problema aqui? A entidade governamental. Vamos fazer o raciocínio aqui. Entidade governamental. Pertence a quem? Ao governo, poder público. Tem sentido o poder público multar a si mesmo? Qual é a lógica disso? Né? Eu vou tirar dinheiro de mim e vou pagar para mim mesmo. Não tem sentido. Por isso que a multa aqui não é, então, aplicada nos casos de entidades governamentais. Né? Porque realmente não faz sentido. Vamos lá. Cabe ao Estado o pagamento de um salário mínimo mensal a título de benefício previdenciário pelo idoso carente a partir de 60 anos de idade, 65 anos, artigo 43. A obrigação de prestar alimentos ao idoso é solidária, podendo alimentando optar entre os prestadores. Campeão, coloca aqui artigo 12, ó, campeão de cair em prova de concurso, esse aqui, verdadeiro. Esse artigo 12 é campeão, cai em vários já. Letra V, alternativa 4. É assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução dos atos e diligências judiciais que figure como parte o interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância, certo, de acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso. Vamos lá, mais uma. Quanto à atuação do Ministério Público, você vai fazer concurso para quê mesmo? Juiz de direito, defensor público, né? Procurador federal? Não, você vai fazer concurso para promotor. Então tem que conhecer a atuação do promotor no Estatuto do Idoso, e no ECA, e no consumidor também, né? E no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem que conhecer a atuação do promotor, genericamente falando. Então vamos lá. E aqui é tradicional, esse aqui é tradicional, hein? Compete ao MP promover e acompanhar as ações de alimentos de interdição e de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos do idoso em condições de risco. Ok? 74.2 do Estatuto.
A nulidade pela não intervenção do Ministério Público nos processos e procedimentos em que atua como custos legis não pode ser declarada de ofício pelo juiz. Falso, né? Na verdade pode, de acordo com o artigo 77, mas o Superior Tribunal de Justiça, na edição número 100, tese número 3 do Jurisprudência em Teses, STJ, diz que como custos legis é desnecessária a atuação do Ministério Público, né, nas causas em que o idoso não está em risco e também que não versam sobre direitos coletivos. Grava lá, vai lá dar uma olhada. Edição número 100, STJ em Teses, tese número 3, é um limitador da atuação do MP no Estatuto do Idoso, tá? Vai lá. Voltando aqui para a tela cheia. A letra V, a terceira. A lei estadual, né, a lei orgânica do MP do Rio Grande do Sul, prevê como função institucional inspecionar e fiscalizar os locais e órgãos públicos, privados que abriguem idosos. Verdadeira, né? E compete ao Ministério Público atuar como substituto processual do idoso, visando a aplicação de medidas de proteção quando, em razão de sua condição especial, forem ameaçados ou violados os direitos reconhecidos no Estatuto do Idoso. Então, essa aqui também está verdadeira, né? Então, nós temos aqui VFVV, aqui, né? Substituto processual do idoso, né? Então, também está verdadeira, é questão número 10, beleza? Vamos lá para o número 11. Aliás, só te dar uma dica aqui, ó, pegadinha, tá? Pela Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, o Ministério Público visita os estabelecimentos prisionais. Pela Lei 8.625 de 93, a Lei Orgânica do MP, o Ministério Público fiscaliza, tá? Fica ligado nesses termos aí, aparece numa prova objetiva, tá? MP Rio Grande do Sul, reaplicação, promotor de justiça, com base na Lei 8742 de 93 e no Estatuto do Idoso, sob benefício da prestação continuada em favor da pessoa idosa, assinale a correta. A correta aqui é a letra E já, né? Para o fim de acesso ao benefício, considerar-se incapaz de promover a manutenção da pessoa idosa, a família cuja renda mensal per capita seja inferior a meio salário mínimo, né? Então, no caso ali, 1/4 do salário mínimo, está no artigo 20, parágrafo 3º. O benefício de prestação continuada já recebido por outra pessoa idosa da família que vive sob o mesmo teto deve ser computado para fins de cálculo da renda familiar mensal per capita a que se refere a LOAS. Não é computado, de acordo com o artigo 34, parágrafo único. Aqui nós temos uma inconstitucionalidade por omissão já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, que exclui, por exemplo, a pessoa com deficiência. Fica ligado nesse tema aqui, tá? 34, parágrafo único, entendimento do STF. Letra C, é vedada a acumulação pelo idoso do benefício de prestação continuada com pensão especial de natureza indenizatória. Não. Permitido, na verdade, né? E o benefício deve ser revisto a cada 6 meses para avaliação de continuidade das condições que lhe deram origem. 2 anos, na verdade, de acordo com o artigo 21 da LOAS. E a letra E, para os efeitos de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação determina a aplicação do conceito de família assistencial, abrangendo o requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Beleza? Vamos lá. 12ª, né? 11ª, 12ª, 13ª, né? Brincadeiras à parte. Estatuto do Idoso. No caso, a pessoa idosa abrigada em entidade filantrópica, né? De longa permanência, o casalário é facultado a cobrança de participação do idoso no custeio da entidade, desde que não exceda, né, o valor do benefício mensal de um salário mínimo previsto na lei da assistência social. Não pode exceder 70% de qualquer benefício. Parágrafo 2º do artigo 35, né? Então essa é falsa. Segunda, aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade de transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, sendo que para ter acesso ao benefício basta a realização de cadastramento prévio. Na verdade, não, basta a prova da idade, né? Artigo 39, parágrafo 1º, falso e falso. A outra, constitui obrigação de entidade de atendimento ao idoso propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças, ok? E verificada ameaça ou violação a direitos da pessoa idosa, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, pode determinar, entre outras, a medida de orientação e tratamento ao usuário dependente de drogas lícitas ou ilícitas ao próprio idoso ou a pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Artigo 44, inciso 4, ok também. Mais uma aqui. Tratando de direito do idoso, segundo o ordenamento jurídico pátrio, assinale as assertivas abaixo e marque a alternativa correta, né?
Ao idoso que não esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito ao tratamento à saúde que lhe for mais favorável, cuja opção poderá ser feita pelo próprio médico quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao MP. Correto. Transações relativas a alimentos aos idosos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça, que as referendará e passará a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. A número 2 aqui também está correto. Aqui só tem um detalhe, né? Aqui é questão de... eu vou utilizar a expressão bairrismo, né? Quem é que foi? É Minas Gerais. Não vou chamar o MP, não vou chamar o MP mineiro de bairrista, mas assim, aqui puxou a sardinha para brasa. Eu vou dizer por quê. Porque transações relativas aos alimentos aos idosos, né, poderão ser celebradas perante o promotor e o defensor. A banca tirou o defensor ali. Se fosse concurso para defensor, tirava o promotor e deixava só o defensor também. Seria, né, um tipo de bairrismo também. No bom sentido, claro, né, só puxando a sardinha para a brasa da instituição. Então, é tanto com o promotor quanto o defensor público. Até só para pontuar, porque isso aqui está no artigo 13 do Estatuto do Idoso, só para não deixar dúvida em relação ao texto legal. É isso que eu estou dizendo, né? No bom sentido, estão brincando, né? Mas vamos lá, 3. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recurso público, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria com reserva de pelo menos 2% das unidades residenciais. Cara, 3% aqui é sacanagem, né? Pô, aqui faz... pegar uma sutileza dessa aí é sacanagem. Mas vamos lá. Artigo 38, inciso 1. É vedada a discriminação dos idosos nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Essa aqui está correta, o STJ tem uma porrada de teses de jurisprudência sobre esse inciso 4 aí. Não é que não pode aumentar, pode, na verdade chama de reequilíbrio, né, financeiro, mas desde que tenha a regulamentação administrativa, estudo atuarial e a proporcionalidade, né? Beleza, de novo apareceu isso aqui, ó. De acordo com as disposições do idoso, a obrigação alimentar devida ao idoso. Tá aqui, um artigo só responde tudo, né? Solidária, podendo o idoso optar pelo prestador. Segunda vez que cai esse negócio aqui. Para te mostrar a importância do tema. Quer ver? Ó, vou voltar aqui, ver se eu acho. Onde é que... Aqui, ó, artigo 12, ó. Solidária, tal, artigo 12, botei aqui. Rio Grande do Sul caiu. Falei que era campeão de cair em prova de concurso. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul 2014. Repetiu aqui, então... no Ceará 2020. Exatamente, e fora os outros concursos que isso aí caiu também. Então, as outras formas ali se referem toda a mesma questão da obrigação alimentar, né? Estão em desacordo ali com o artigo 12, então. E por fim, a 15, né? Idoso com 80 anos de idade dirigiu seu veículo ao estacionamento aberto ao público de determinado estabelecimento comercial onde não havia vagas reservadas a estacionamento. Nesse caso, dizer que não tem ilegalidade, olha só, essa B e a C já podemos considerar incorreta. Por quê? Porque se é um idoso com 80 anos, que o enunciado já propõe, a tendência, né, ou a interpretação te leva para algo protetivo. Então dizer que não tem ilegalidade naquela conduta ali, você já começa desprotegendo o idoso com 80 anos. Então a B e a C já partem então, de presunção de ilegitimidade, vamos dizer assim, né? Inexiste qualquer legalidade, não tem vaga reservada para idoso com 80 anos, peraí, ainda que você não tenha lido o estatuto, parece algo realmente que vai ao encontro da proteção, e aí nesse caso não vai, né? Então deve ser considerado errado. Então vamos para aquelas que consideram ilegal. Comerciante deve reservar ao menos 3% das vagas de estacionamento à pessoa idosa posicionadas de forma a lhe garantir melhor comodidade, né? O comerciante deveria destinar ao menos 5 vagas de estacionamento à pessoa idosa. Entre a C e a E, que tratam da legalidade, a gente teria que ficar na interpretação entre a A e a E, porque elas tratam em proporção em relação ao número de vagas, e não vagas fixas. A gente não sabe quantas vagas tem, não dá para dizer que serão 5, né? Se tiver 1000, a proporção é uma, se tiver 2 vagas, ou 10 vagas, a proporção é outra. E aí você tinha que saber qual era a proporção nesse contexto aqui, e no caso é 5%, artigo 41 do Estatuto do Idoso. Beleza? Ó, fica aí na sala, traz a pipoca, você ainda vai ter que me aguentar por mais 2 levas de resolução de questões, beleza? Fico no aguardo aí da sua audiência mais uma vez, a gente vai trabalhar ainda outros temas aqui na Verba. Aquele abraço e até daqui a pouco.